Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a Maria Rosa, sou professora de Bioquímica e toda terça-feira às 19 horas a gente traz uma aula nova de Bioquímica aqui para você. Então já se inscreve aqui no canal para receber toda semana uma aula nova de Bioquímica. Hoje a gente vai ver um assunto que às vezes confunde muitas pessoas. Por que será que a gente não pode consumir excesso de gordura saturada? O que seria essa saturação? O que é saturado, insaturado, monoinsaturado, poliinsaturado? São vários termos diferentes, né? A bioquímica tem muito disso, de usar nomes diferentes para tudo. São muitos termos técnicos. Então hoje a gente vai entender essa questão, né? Como que é a diferença molecular, a estrutura química desses tipos de lipídios e qual a influência deles para a saúde, o que a Anvisa recomenda, o que a OMS recomenda. Então, vamos lá. Os lipídios, eles podem ser saturados, insaturados, monoinsaturados, poliinsaturados, enfim, eles podem ter várias insaturações. Mas o que é uma insaturação? Insaturação é quando a gente tem uma dupla ligação entre carbonos na estrutura do ácido graxo. Seja um triglicerídeo que tem lá 3 ácidos graxos, esses ácidos graxos podem ser saturados ou insaturados. A questão é, o que é uma molécula saturada? O que é uma gordura saturada ou insaturada? É quantas duplas ligações, se tem ou não dupla ligação presente aqui nessa cadeia de hidrocarboneto. Então, aqui, ó, como só tem ligações simples entre os carbonos, né? Lembrando lá da química orgânica, que tem carbono em cada ponta aqui, ó, carbono e hidrogênio. Como só tem uma ligação simples aqui entre carbonos, só uma ligação acontecendo entre eles, é saturado. Agora, se aparece alguma dupla ligação aqui entre esses carbonos, aí esse lipídio ele vira insaturado, ele é um lipídio insaturado. E uma coisa que as pessoas confundem muito é que, bom, eu olhei para essa estrutura aqui, talvez, se encontrei essa dupla aqui. E aí, é saturado ou insaturado? Não importa essa dupla ligação. O que faz um lipídio ser saturado ou insaturado é o número de ligações que ele está fazendo entre os carbonos. Aqui ele está fazendo com um carbono e um oxigênio, não está entre carbonos, não são 2 carbonos ali. Então a insaturação é uma dupla ligação entre 2 carbonos, não aqui no ácido carboxílico fazendo essa dupla com oxigênio, ok? Isso é muito confunde muitas pessoas. E aí, quanto maior a insaturação, ou seja, quanto mais duplas ligações ele tiver, menor é o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É o ponto de derretimento, em que o lipídio passa do estado sólido para o líquido. Então, por exemplo, por que o óleo, que é um lipídio, é líquido em temperatura ambiente, e a gordura, que também é um lipídio, é sólida em temperatura ambiente? Os dois são lipídios, mas um é óleo, o outro é sólido, em temperatura ambiente, não é? Então, o que diferencia um do outro? O ponto de fusão. Aquele que é óleo em temperatura ambiente já atingiu o ponto de fusão, ou seja, já derreteu. Tem um ponto de fusão menor do que a temperatura ambiente. Então, vamos supor, né? Não sei aí de qual região você é do Brasil. Inclusive, eu quero conhecer vocês, gente. Coloque aqui nos comentários de onde vocês são, que cidade vocês são, de onde vocês estão falando, qual estado. Vamos ver aí onde estamos, né? Eu sou aqui do Paraná, de Maringá. E aí, você? É de onde? Coloca aqui embaixo pra gente se conhecer. O ponto de fusão, ele vai determinar esse ponto de derretimento. Então, vamos supor que eu tenho lá, temperatura ambiente, 25 graus. Se o ponto de fusão de um lipídio é baixo, significa que ele tem ali, derrete em 10 graus. Ou seja, quando eu estou em 25, ele já derreteu. Então, eu tenho um óleo. Agora, vamos pensar numa gordura da carne. Você corta a carne lá, você vê sólida a gordura, né? Então, ela não atingiu o ponto de fusão ainda. E aí, o que você faz quando você vai lavar uma panela, né? Agora eu quero ver quem cozinha. Quando você faz uma carne de porco, você faz lá a carne de porco, depois quando você vai lavar a panela, o que você faz? Você esquenta a panela ou você joga uma água quente, não é? Para que isso? Para atingir o ponto de fusão daquela gordura que estava sólida.
Então, você derrete a gordura, atingindo o ponto de fusão que ela tem. Então, é assim que acontece, né? A gordura é sólida em temperatura ambiente porque a 25 graus ela ainda não derreteu. Ela vai derreter lá em 60, 70, então por isso que ela é sólida em temperatura ambiente. E quanto maior o número de insaturações, quanto mais duplas ligações tiver aqui nessa região, menor vai ser esse ponto de fusão. Então, mais rápido, né? Precisa de uma temperatura menor para derreter essa gordura. Então, provavelmente ela vai ser óleo em temperatura ambiente. Uma característica muito importante desses lipídios é que, vocês estão vendo aqui, ó, que esse lipídio que é saturado, que não tem nenhuma dupla ligação, ele é todo retinho aqui, ó, parecendo um prego. Quando a gente olha assim para todos os átomos que participam, né, do volume total, assim, tridimensional, é assim que a gente vê, ó, não parece um prego? Agora, se a gente olha aqui para essa estrutura que tem essa insaturação, não parece uma minhoca torta aqui, ó? Tá vendo que faz uma curvatura? Essa curvatura é extremamente importante, porque é essa curvatura que faz com que o ponto de fusão seja baixo, que o ponto de fusão seja menor. E aí a gente entra então na questão dos lipídios saturados. Então vamos lá entender com mais detalhes, né? O que é um lipídio saturado, o que é um lipídio insaturado. Então olha só, os lipídios saturados, eles não apresentam ligações duplas ou triplas entre os átomos de carbono. Então, aqui, ó, é a mesma representação dessa molécula aqui, ó. É a mesma coisa. Só que lá, né, a gente faz assim, então é uma forma diferente de representar da química orgânica, né? E aqui a gente consegue visualizar os carbonos. Então, aqui, ó, tá vendo que só tem uma ligação? Não é uma dupla? Se fosse uma dupla, estaria dois tracinhos, né? Então, é só ligações simples. Então, aqui, os lipídios saturados, eles não possuem ligações duplas ou triplas. É só ligações simples. Ai, Maria Rosa, e essa daqui no canto? Essa daqui é com o oxigênio. Não entra. Saturado e insaturado, a gente está falando de carbonos. Então, tem que ser aqui, ó, entre os carbonos. Se for entre um carbono e um oxigênio, tem nada a ver, beleza? E por ele ser retinho aqui assim, ele tem um grau de empacotamento maior. O que isso significa? É como se fosse um tijolo. Eu consigo colocar certinho um tijolo em cima do outro. Eu consigo fazer uma parede. Tem uma força grande aí de empacotamento. Isso faz com que seja gordura, com que o ponto de fusão dele seja maior. Então, os lipídios saturados, como eles se empacotam maior aqui, se empacotam mais bonitinho, conseguem se empacotar, eles fazem interações aqui, ó, entre eles. E aí, essas interações estabilizam essas gorduras, fazendo com que o ponto de fusão dele seja mais alto, ou seja, 25 graus, ele vai estar sólido ou líquido? Ele vai estar sólido, então é onde a gente tem as gorduras. Então a gordura, ela só é sólida, ela é um lipídio e só é sólida porque é rico em ácido graxo saturado, que não tem duplas ligações ou triplas ligações entre os carbonos. Esse consumo excessivo, né? Ah, será que se eu comer gordura saturada tá tudo bem? Não, tá tudo bem, né? Tem uma recomendação que a gente já vai ver, mas o consumo excessivo de gordura saturada promove o aumento daquela lipoproteína que a gente não quer que aumente, que é o LDL. O LDL aumentado, ele está totalmente relacionado com a obesidade, diabetes, infarto, derrame, aterosclerose, pressão alta, doenças cardiovasculares. Por que isso? Porque a gordura, como a gente comentou, ela é sólida em temperatura ambiente e no seu organismo a 36 graus ela também vai ser sólida. Se você consumir em excesso, ela pode parar, pode ser sólida, solidificar nas suas veias e artérias. Então é onde começa a ter a gordura nos tecidos, gordura no fígado, gordura no coração. E aí os seus vasos, as suas artérias estão cheias dessas gorduras paradas aqui. Então é onde acontece o entupimento, é onde o sangue não consegue passar. E olha o problema, né? A chance de ter um AVC, de ter um infarto, de ter um derrame é muito alta. Então, o surgimento de doenças cardiovasculares não está relacionado só com o consumo de gordura saturada, mas também, né, tem que ser concomitante aí com o consumo alto de industrializado, sedentarismo, tabagismo, que são fatores que agregam, né, que somam aí
para o risco de doença cardiovascular. Então, o que a OMS e a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda? Que o lipídio saturado, ele deve ser aí até no máximo 10% da sua, da sua alimentação, ou seja, das suas calorias por dia. Eu preciso consumir gordura saturada e se eu quiser zerar? Não é bom você zerar. Não é recomendado você zerar, porque o lipídio, a gordura saturada, é um macronutriente extremamente importante. É um lipídio que você precisa consumir. Porém, tem recomendações. Preciso consumir em excesso? Se eu consumir em excesso, acontece a chance maior de ter doenças cardiovasculares, de ter entupimento, dessa gordura parar ali nos vasos, né? Porque ela também, eu preciso consumir ela porque ela também fornece energia, tem papel na produção de hormônios. Mas, qual é a recomendação? 10% de total de calorias do dia. Então, vamos supor que uma pessoa saudável, um adulto, come lá 2.000 quilocalorias por dia. Então, 10% disso dá mais ou menos 20 gramas de gordura saturada. Então, essa quantidade ela é recomendada para um adulto saudável. Mas se for uma pessoa que já tem algum problema cardíaco, a OMS recomenda aí de até 7%. Beleza? Então, a quantidade varia dependendo da pessoa. E os lipídios insaturados? Os insaturados são aqueles que apresentam duplas ligações entre carbonos. Então, ó, quando a gente tem lá saturado, eles ficam retinhos, conseguem se empacotar bonitinho, igual tijolo na parede. Mas quando eu tenho insaturação, lembra lá que eu falei que parece uma minhoca que faz aquela curvatura? Aqui, ó, ele faz aquela curvatura. Faz a curvatura, porque tem a dupla ligação, então eles não conseguem se empacotar de certinho igual um tijolo na parede. É como se eu tivesse ali um livro entre os tijolos que está fazendo toda a curvatura da parede, não fica bonitinho, né? Não fica totalmente empacotado. Então, quanto maior o número de insaturações, mais curvas vai ter, né, basicamente. E aí o ponto de fusão vai diminuir. Por isso que é muito importante entender dos lipídios insaturados, porque quanto mais insaturações, essas insaturações influenciam muito nas características físico-químicas desse lipídio. Se vai ser sólido, se vai ser líquido, qual é o ponto de fusão dele. Então, é bem importante a gente entender sobre isso, né? Porque como o ponto de fusão desses aqui é baixo, a gente pode consumir, né? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Aí, existem diferentes tipos de lipídios insaturados. Pode ser aquele que só tenha uma única dupla ligação, e a gente chama de monoinsaturado. Então, pode ser o ômega 9, né? Tenho certeza que você já ouviu falar aí dos ômegas. Esses lipídios são ômega 3, ômega 6, ômega 9, que tem ali duplas ligações, né? São lipídios insaturados. Então, o ômega 9, por exemplo, está lá no óleo de canola, no óleo de girassol, no azeite de oliva, e eles são extremamente importantes, né? Porque eles são lipídios essenciais. O que isso significa? Que a gente não sintetiza, que a gente tem que obter exclusivamente da alimentação. E eles são importantíssimos para o nosso organismo. Fornecem energia para as células, auxilia na absorção de vitaminas que são lipossolúveis. Então, por exemplo, vitamina D, vitamina E, quando você ingere um óleo junto, um ácido graxo monoinsaturado, a gente aumenta a absorção de vitaminas, o K, a E, a D e a A. Auxilia na redução nos níveis de LDL. Então, lembra que a gordura saturada aumentava o LDL? Esse aqui auxilia na diminuição. Auxilia também no aumento dos níveis do HDL, que é aquela lipoproteína que é boa, né, que a gente tem que aumentar, porque ela leva os lipídios até o fígado ali para ser oxidado e metabolizado. Então, é extremamente importante entender sobre essas insaturações, porque por mais que sejam lipídios, são totalmente diferentes, né? Eu falo que os lipídios, eles têm, como tudo é classificado como lipídio, tudo que é insolúvel em água foi chamado de lipídio, é uma gama enorme de moléculas que são totalmente diferentes entre si. Só ter uma dupla ligação a mais ali faz toda a diferença. E aí, qual é a recomendação para a gordura monoinsaturada, né? Para os lipídios monoinsaturados? De 10 a 20% também. Então, os lipídios, né, a gente sempre vai consumir em menor quantidade do que carboidrato e proteína.
Até porque eles são bem mais calóricos, né? 1 grama de lipídio tem 9 quilocalorias. Então, uma pessoa que consumiu lá, precisa consumir 2.000 quilocalorias por dia, também vai consumir ali de 20 a 40 de lipídios monoinsaturados por dia. Também existem lipídios poliinsaturados, né? Então, se monoinsaturado era uma insaturação, poliinsaturado é quando tem várias insaturações. Uma forma de eu gravar, né? Quando eu estava estudando sobre isso, assim, pela primeira vez, eu falei, cara, como é que eu vou gravar isso, né? Que insaturação é dupla ligação. Aí eu inventei uma regra na minha cabeça, ver se faz sentido para vocês. Então eu tinha lá, ó, insaturação. Aí, para eu gravar que era uma dupla, essa perninha do N aqui, ó, essa, me lembrava uma dupla. Aí eu gravei. Aí eu gravei que insaturação é quando tem duplas ligações entre os carbonos. Então, se é poli, são várias duplas ligações. Então, aqui, ó, por exemplo, tem 3 duplas ligações. O ômega 3, o ômega 6, que a gente encontra aí principalmente em peixes e também em outras sementes, né? Então, eles também são essenciais, assim como o ômega 9 que a gente viu. O ômega 3 e o ômega 6 também são lipídios essenciais que a gente tem que comer, que a gente não sintetiza. Então, eles têm propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, anticoagulantes. Então, é bem importante o consumo desses lipídios também. Nós não conseguimos sintetizar esses ácidos graxos poliinsaturados, né? Então, quem fornece para nós é as plantas, basicamente, e também os peixes, principalmente, através da nossa alimentação. Então, por isso que se torna essencial, né? Porque essencial é aquilo que eu não sintetizo e eu tenho que obter exclusivamente da alimentação, beleza? Então, como a gente não sintetiza, quem produz mais, né? Quem sintetiza mais são as plantas, lá nas sementes, porque a planta usa esses lipídios como fonte de energia para elas durante a germinação e também alguns peixes. Uma dieta rica em ômega 3 e ômega 6 previne doenças cardíacas. Então, enquanto a gordura saturada aumentava a chance de desenvolver uma doença cardíaca, aqui o ômega 3 e ômega 6 previne. E aí a gente tem uma dieta bem conhecida dentro da área da nutrição, que é a dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea ela é rica em lipídios poliinsaturados. Então, essa dieta é reconhecida como padrão de dieta saudável e tem demonstrado benefícios em pacientes com doenças cardiovasculares, na prevenção e tratamento de diabetes, hipertensão e síndrome metabólica. Então, lá é tudo muito natural, né? Tudo muito azeite, muito peixe e muitos vegetais também. Porém, essas duplas ligações existem 2 tipos de conformação. Existem 2 tipos de arranjos diferentes que essas duplas ligações podem estar ali na estrutura do lipídio, que é o arranjo cis e trans. Já ouviu falar da gordura trans? O que é isso então? Nós temos que olhar, nesse caso, sempre para a insaturação, porque esse nome cis e trans é sempre em relação à dupla. Então, quando tiver um ácido graxo lá e você quer saber se é cis ou trans, você vai sempre primeiro achar a dupla ligação, porque é da dupla ligação que a gente está falando. Então, eu tenho lá uma dupla ligação nesse lipídio, e tá vendo que os hidrogênios estão cada um para um lado? Isso caracteriza um lipídio trans. Trans quer dizer que eu tenho hidrogênios em lados opostos. Tá cada um para um lado aqui. Então, esse é o lipídio trans. E o cis? O cis, ó, eu tenho aqui uma dupla ligação e os hidrogênios estão para o mesmo lado. Então, isso é uma configuração cis. Só que, por que isso é importante? Né? O que tem a ver o hidrogênio de um lado para o outro ou do mesmo lado? A gordura trans, o lipídio trans, tá vendo que ele fica retinho, igual um prego? Que era igual quem o prego, hein? Era igual ao saturado. Igualzinho ao saturado. Ele tem a mesma característica fisicoquímica do saturado. Agora, se eu estou falando do cis, como o cis tem esses hidrogênios para o mesmo lado, é onde faz aquela curvatura. Então, fica diferente do que retinho linear aqui igual ao saturado. Isso é muito importante por quê? Porque a gordura trans começou a aparecer aí muitos problemas cardiovasculares depois que a indústria começou a criar essa gordura trans.
Isso porque nós, quando a gente consome uma gordura trans, as nossas células não reconhecem que é uma gordura trans. Elas acham que é saturado, porque são moléculas ali bem parecidas. Tem uma estrutura parecida, tem ali característica físico-química parecida. Então, olha só, vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui é um ácido graxo e cis. Então, ele faz a curvatura lá, né? É a minhoca e não o prego. Ele tem um ponto de fusão de 14, ou seja, em temperatura ambiente, ele está sólido ou líquido? Está líquido. Então, a gente já atingiu o ponto de derretimento dele. Então, ele vai ser um óleo. Agora, se eu tenho o mesmo ácido ó, com 18 carbonos, numa configuração trans, olha o ponto de fusão dele, 44 graus. Ele vai ser sólido em temperatura. Ele vai ser sólido ou líquido em temperatura ambiente? Ele vai ser sólido ou líquido em temperatura ambiente? Ele vai ser sólido. Então, olha que diferença, só por conta da configuração cis e trans. Então, aqui, ó, os trans têm hidrogênios para os lados opostos e os cis têm hidrogênios para o mesmo lado. E aí, as nossas células não conseguem diferenciar isso. Nossas células acham que a gente comeu o saturado. Então, o que ela começa a fazer? Colocar ali na membrana da célula, que é rica em lipídios, esses lipídios trans. Só que aí a célula começa a ter buracos, vamos dizer assim. A célula começa a perder a seletividade por ter colocado um lipídio errado ali na membrana. Então, foi onde começou a aparecer as doenças cardiovasculares. Então, embora a forma trans, existem algumas gorduras e óleos naturais, inclusive já tem estudo mostrando que ruminantes produz ali a gordura trans no rumen, né? E a gente consome essa carne, as bactérias ali do rumen produzem a gordura trans, então a gente tem gordura na carne, né? Tem lipídio trans na carne e nos óleos também. A maioria deriva de gordura e óleo parcialmente hidrogenado, que são esses lipídios que a indústria fez, né? Então, o que a Anvisa recomenda? Restrição do uso de gorduras trans industriais em alimentos, né? Então, hoje a gente busca consumir produtos sem gordura trans. Uma coisa muito interessante é que a gente consegue produzir também a gordura trans em casa. Sabe aquele óleo que você guarda aí na panela dentro do fogão, que você esquenta, resfria e guarda. Esquenta, resfria e guarda. Essa panela aí, essa gordura, pode também ter formado gordura trans, porque você submete ela a alta temperatura e resfriamento. Alta temperatura e resfriamento. Então, cuidado com isso, né? O óleo ele precisa ser restaurado aí mais vezes, ele precisa ser novo mais vezes. E uma coisa muito importante também é que os lipídios trans, eles dão um sabor muito diferenciado, é muito saboroso. Por isso que antigamente a gente falava, né, nossa, passatempo era bem mais gostosa, traquinas era bem mais gostosa, a batatinha do Mac era bem mais saborosa, porque tinha essa gordura trans que fazia esses alimentos serem extremamente saborosos. Só que agora, como a Anvisa proibiu o uso deles, né, restringiu, né, não proibiu total, mas tem um certo limite que eles podem adicionar, perde esse sabor, né? Porque era bom demais, gente. Fala sério. Então, por ter aumentado aí as doenças cardiovasculares, por conta dessa gordura trans ser muito parecida com o saturado, as células começaram, né, a colapsar aí por causa dessa gordura. Então, a Anvisa decretou essa restrição e o uso de gordura trans em alimentos. Então, essas são as diferenças, né, de uma gordura saturada, insaturada, monoinsaturada, poliinsaturada, trans e cis, e faz total diferença para a saúde humana, principalmente se você é da área da nutrição, se você é da área da medicina, fisioterapia, educação física, porque está totalmente relacionado o consumo do tipo de lipídio que o paciente, que o seu cliente consome, está totalmente relacionado com a predisposição, com as doenças que ele pode ter no futuro. Então, é muito importante entender sobre isso para já orientar o seu aluno, o seu paciente, para as melhores decisões que ele vai tomar, né? Porque às vezes, como é algo muito interno, a gente não sente dor, não aparece. Quando você machuca o joelho, assim, vamos supor, né? Caí de bicicleta, ralei. Você consegue ver o seu machucado. Mas essas doenças metabólicas a gente não consegue enxergar. A gente só sente dor, a gente só vê alguma coisa quando já tá assim, sabe? No auge.
Então, por isso que é importante fazer exame também periodicamente e se cuidar, né? Então, orientar melhor o seu aluno, o seu paciente, nas decisões do dia a dia que ele vai tomando em relação à sua alimentação, em relação ao que ele come, o que ele coloca naquele corpo dele, beleza? Inscreve aqui no canal, se inscreva aqui, deixa o seu comentário e manda essa aula para alguém que precisa entender sobre a importância dos lipídios saturados e insaturados na nossa alimentação. Um beijo para você, até mais!